Qual é o pecado para a morte que João nos diz que não devemos orar por quem o pratica, lá em 1 João 5,16? Que pecado de morte é esse que está falando a palavra de Deus, que Paulo está dizendo aqui, que João está dizendo aqui, professor? Ele diz o seguinte lá em 1 João 5,16: se alguém vê o seu irmão cometer algum pecado que não traz a morte, deve orar a Deus e ele dará a vida a essa pessoa. Isso no caso de pecado que não traz a morte. Mas há pecados que traz a morte, e eu não digo que vocês orem a respeito desses pecados. Por que Paulo estava dizendo isso? A gente consegue saber qual é o pecado de morte, professor? Nós não conseguimos ter uma certeza do que é esse pecado para a morte. Os comentaristas, Tito, eles têm opiniões diferentes sobre esse texto, e qualquer uma delas é viável quando analisamos outros textos bíblicos paralelos. Alguns comentaristas pensam que o pecado para a morte seria aquele endurecimento do coração ao ponto de a pessoa não mais ouvir a voz do Espírito Santo, ou seja, seria o pecado imperdoável, o pecado contra o Espírito. A pessoa chegou num estágio de rebelião e de rejeição a Cristo tão grande que não tem como mais o Espírito Santo alcançar essa pessoa, porque essa pessoa endureceu-se totalmente. Agora, outros comentaristas acham que o pecado para a morte pode ser realmente um tipo de pecado que o cristão tivesse cometido contra uma autoridade civil e ele fosse condenado à pena de morte. Então, João estaria dizendo o seguinte: olha, você pode, obviamente, Deus perdoa a pessoa, agora não recomendo que você ore por esse tipo de pecado, porque Deus não vai impedir que ele tenha as consequências dos seus atos. Deus perdoa. Agora, as consequências dos atos permanecem, porque até mesmo Paulo disse em Gálatas 6, verso 7, que aquilo que o homem plantar, ele colherá. Então, não temos como bater o martelo para a interpretação desse texto.